Quando a gente fala de sabedoria divina, que é o que o raio amarelo traz muito forte, a gente está falando da conexão com a sabedoria cósmica. Então, a gente não está falando só dos estudos básicos que a gente tem aqui. A gente está falando de acessos a conhecimentos muito antigos, que são essenciais para a evolução do nosso planeta. Então, o papel do raio amarelo é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui, que é estudar sobre a espiritualidade, entender sobre esses conhecimentos, faz parte do raio amarelo. É o tipo de energia do raio amarelo. Então, ampliar a sua mente, ampliar os seus horizontes para conhecer além do que os seus olhos são capazes de ver, além do que você aprendeu na sua base de escola, família, cultura, isso é estar conectado com o raio amarelo. Hey, deusas e deuses! Tudo bom com você? Hoje a gente vai falar sobre o raio amarelo da Fraternidade Branca. Para quem está chegando por aqui agora, caiu de paraquedas, essa é uma série onde a gente vai falar sobre todos os raios da Fraternidade. Então a gente já tem alguns vídeos na playlist, você confere aqui, tá na descrição, vai ficar no card do final do vídeo também, para você assistir todo esse conteúdo maravilhoso, tá? Então o que você faz? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa aquele joinha, tá bom? Que aí a gente vai entregando esse conteúdo para mais pessoas, ajuda a Mari. O raio amarelo é o segundo raio da Fraternidade e o dia da semana é segunda-feira. Sim, gente, segunda-feira é o segundo dia da semana. Eu sei que você conta como o primeiro e eu também, mas é o segundo dia da semana. Então, tá aí, segunda. Mahashohan, que é o dirigente, o diretor, lembrando que isso é um cargo e de tempo em tempo pode mudar. A gente tem aqui dois mestres, e já vou explicar por quê. Mestre Kutumi e Mestre Confúcio. A gente não tem ainda um acordo sobre quem está no comando agora. Por quê? Porque justamente eles estão meio que nesse processo de mudança. Então eu coloquei aqui esses dois para que vocês possam aí se conectar com quem você acha que tem que se conectar, tá bom? O complemento divino é a mestra Clara e os arcanjos Jofiel e Constância. Como Elohims, nós temos Cassiopeia e Minerva. O templo etérico é o templo da natureza, que fica em Kashmir, na Índia. O chakra conectado a esse raio é o plexo solar. Vale lembrar que o plexo solar aborda questões como emoções, trabalha também um pouco do poder pessoal, apesar de não ser o foco desse chakra, mas ele traz aquela energia da vontade também, tá? Então, quando vocês fazem essa conexão dos raios cósmicos com os chakras, a gente consegue ter uma compreensão muito mais ampla. Se vocês quiserem que eu faça vídeos falando só sobre os chakras, coloca aqui nos comentários que eu vou preparar para vocês, de repente, uma série aí falando tudo sobre cada um dos chakras, que é um conhecimento muito legal. Todos os cristais que têm essa pegada do amarelo vão fazer conexão com esse raio. Mas só para vocês já começarem a se conectar, o citrino e também o olho de tigre, tá? Atenção com a pedra citrino, porque tem muito citrino que não é citrino sendo vendido por aí. Sim, são ametistas que eles queimam e fica bem amarelinho. Então a maioria dos citrinos que a gente compra por aí não são citrinos de verdade. O citrino mesmo, ele não é tão amarelado, uma cor tão forte como o que a gente vê. Dá uma checada, vê se você está comprando original. Todos os cristais que vocês forem comprar, chequem se de fato são originais. Tem muita pedra sendo vendida por aí, como cristal, que na verdade é pedra de plástico, é pedra de outros materiais e que não vai ter nenhum tipo de efeito energético. Você está sendo enganado, tá? Então, tendo esse conhecimento agora, faça uma boa pesquisa e aproveita para ver também se o lugar é um lugar confiável e compra ali, tem uma origem, né, confiável para revenda. O raio amarelo, gente, tem virtudes fantásticas e a gente vai falar muito sobre sabedoria, conhecimento, inteligência,
Não é à toa que muitas pessoas do raio amarelo acabam sendo professores ou pessoas da comunicação. Por quê? Porque vai estar sempre ali envolvida com os estudos, está sempre em busca do conhecimento, tanto para si quanto para compartilhar com o próximo, tá? E isso vai ter muito a ver com a essência e com a missão, dependendo do que você se conecta com o raio amarelo. Mas eu vou chegar lá. Quando a gente fala de sabedoria divina, que é o que o raio amarelo traz muito forte, a gente está falando da conexão com a sabedoria cósmica. Então, a gente não está falando só dos estudos básicos que a gente tem aqui. A gente está falando de acessos a conhecimentos muito antigos, que são essenciais para a evolução do nosso planeta. Então, o papel do raio amarelo é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui, que é estudar sobre a espiritualidade, entender sobre esses conhecimentos, faz parte do raio amarelo. É o tipo de energia do raio amarelo. Então, ampliar a sua mente, ampliar os seus horizontes para conhecer além do que os seus olhos são capazes de ver, além do que você aprendeu na sua base de escola, família, cultura, isso é estar conectado com o raio amarelo. Esse raio também vai trazer otimismo, alegria, comunicação, abundância. E claro que a gente vai falar muito de realização. Justamente aquilo que eu falei para vocês, que está ligado ao plexo solar, que é um chakra que está relacionado à realização. Porque a partir do momento que você está alinhado com a sabedoria divina e que você está alinhado com a vontade divina, que tem a ver com o raio anterior que a gente conversou, você vai atingindo cada vez mais a conexão necessária para ser uma pessoa realizada nessa vida. E aí a gente vem então para a parte da sombra. Quando você está em desequilíbrio com esse raio, no excesso você acaba se tornando uma pessoa extremamente irracional, pode ficar muito confusa, com excesso de conteúdos. Aí a gente vai entrar naquele assunto daquelas pessoas que largam um monte de curso pela metade, porque não consegue focar, não consegue estruturar um raciocínio completo, ou raciocina demais e também fica confuso. Falta de confiança, procrastinação, autossabotagem, né, gente? Você vai deixando tudo para depois, vai deixando tudo para lá, justamente porque você fica com excesso de conhecimento na cabeça, excesso de pensamento. Repara que toda vez que você entra nesse ciclo de muita informação, de muito pensamento, você vai paralisar. A ansiedade vem, a dificuldade de ter clareza para ir atrás dos seus objetivos também acaba vindo. Então, seja porque você quer trabalhar um pouco mais a sua comunicação ou porque você quer melhorar esses processos, você pode se conectar com o raio amarelo. Inclusive, o raio amarelo é aquele raio de afinidade que lembra que eu contei para vocês que eu entrei de intrusa? Ele não faz parte dos meus raios, mas é um raio que eu tenho muita afinidade, que eu me conecto demais. Aliás, acho que vocês vão ver que tem tudo a ver comigo, né? Comunicação, passar adiante conteúdo, informação, estudar muito, conhecimento, sabedoria, são coisas que realmente têm muito a ver comigo. Quando a gente fala de outros seres de luz que fazem parte desse raio, a gente tem o maravilhoso São Francisco de Assis, sim, que eu amo muito, inclusive. É uma imagem muito relacionada àquela parte dos animais, da proteção. Tem aquela oração lindíssima, que é uma das minhas orações preferidas. E tá aí alguém com quem você pode se conectar, se você estiver pensando, com quem que eu vou me conectar na minha espiritualidade? São Francisco de Assis é maravilhoso se você quiser se conectar com a energia do raio amarelo. Então, quando a gente fala de essência, se você tem esse raio como essência, você é uma pessoa muito relacionada à comunicação, uma pessoa que vai estar sempre conectada com os estudos, pode acabar se tornando professor, palestrante, alguém que vai levar conhecimento. Isso faz parte de quem você é. Se você é desse raio como essência e não está vivendo isso, você está no lado sombra desse raio. E talvez você esteja precisando se reconectar. Porque aí é onde você vai entrar com a procrastinação e tudo aquilo que a gente falou da sombra, tá? Se você tem esse raio como missão,
mais do que nunca você tem como missão levar o conhecimento adiante. Então, meu amor, levanta o popó da cadeira, vamos embora, porque o mundo está precisando de você para levar informação, para levar conhecimento. E aí você já aproveita e faz o quê? Compartilha esse vídeo aqui, porque é um vídeo de informação e conteúdo, você já está ajudando a cumprir sua missão aí. Quero lembrar vocês o seguinte, que missão, em primeiro lugar, é para você mesmo. Então, nesse caso, você precisa estudar, aprender, abrir a sua mente e o seu coração. Em segundo lugar, você precisa levar isso adiante. Então, não adianta você aprender, saber um monte de coisa e não compartilhar nada com ninguém. Você precisa compartilhar, levar para o mundo tudo o que você aprendeu. E aí, de repente, você vai me falar assim, poxa, Mari, mas eu não fiz nenhuma faculdade, eu só fiz a minha formação de ensino médio, não tenho nada para compartilhar com ninguém. Claro que você tem. Você tem a sua vida, você tem a sua história, você tem alguma coisa que você faz muito bem, que você sabe muito. Quando a gente fala de missão, não quer dizer que você vai trabalhar com isso. Às vezes você vai exercer essa missão dentro da sua casa, com seu filho, com seu companheiro, com os seus amigos, com a sua mãe, com o seu pai, tá? Então tem muitas maneiras de a gente cumprir a nossa missão aqui na Terra. Recomendo para vocês um livro, chama Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do Prem Baba. Vou deixar um link aqui também na descrição para vocês irem direto para esse livro, porque ele é muito maravilhoso e vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais do que se trata essa coisa de propósito, de missão. A gente precisa trazer conteúdo sobre isso também, tá? Porque tem uns negócios aí que eu não concordo, não. Então, minha gente, esse foi o Raio Amarelo, um resumão de tudo que você precisa saber para se conectar, para entender melhor do que se trata. Se você não viu os outros vídeos, assiste, tem aqui uma playlist, eu vou deixar para vocês, porque eu explico tudo no primeiro vídeo, que é o vídeo da Fraternidade Branca, e aí você vai entender muito melhor o que a gente falou aqui hoje, tá bom? Beijo enorme para você, fica com Deus, até o próximo.